Boa noite, como vão, senhores? Tudo bem? Estou aqui ajeitando, fazendo os ajustes, só um minutinho, por favor. Opa. Apareceu um imprevisto, como já se podia imaginar, né? Só mais um minutinho, eu vou posicionar este aparelho num lugar que vai ficar melhor para a gente poder fazer a nossa transmissão sem nenhuma intercorrência. Muito bem, estamos prontos, estamos aí. Bom, eu gostaria inicialmente de me apresentar. Meu nome é Vanderlei Wikianowiski, sou advogado há algum tempo, tenho alguns clientes na área previdenciária, trabalhista e tributária, porque são áreas que se entrelaçam, né? Áreas que se fundem em um determinado momento. A minha atuação é de especialista em direito do trabalho e direito previdenciário, tenho também especialização em direito tributário e tenho meus estudos focados para uma área de paixão que é a área do direito penal, né? Atuo especificamente atualmente com o direito previdenciário em razão dessas situações que hoje em dia têm ocorrido, né? Ou seja, a defesa das pessoas com deficiência, a defesa das pessoas e dos pacientes oncológicos que necessitam de um tratamento, que necessitam de um medicamento, que necessitam, enfim, de uma atenção especial. Deixa eu só, agora, dadas essas premissas, dar uma olhadinha aqui se ficou em ordem para que a gente possa ter acesso aos comentários e perguntas. Eu vou colocar essa live hoje aberta para perguntas, as pessoas que queiram participar, tenham um questionamento. Eu vou falar um pouco sobre o que é o direito brasileiro, como é que ele funciona, de uma forma a que vocês possam compreender melhor o porquê que vocês conseguem, muitas vezes, infelizmente só em meio judicial, mas vocês conseguem benefícios dos mais diversos, porque o nosso país ele tem e deve assistência a nós, cidadãos, principalmente a saúde, de maneira integral. Isso está enraizado na nossa Constituição Federal e deve ser cumprida, né? Muitas vezes existem situações dificultosas, as pessoas passam por momentos muito difíceis, porque a doença não vem no momento que muitas vezes estamos na nossa melhor fase, no nosso melhor momento. Ela nos atinge no momento que estamos numa fase muitas vezes mais difícil, mais tumultuada da vida. Eu já vi um Oivande da Gigi, seja muito bem-vinda, um grande abraço para você. A Gisele Santos é uma grande ativista da Fósforo, já de muito tempo, conheço ela já há algum tempo, fiz algumas parcerias de trabalho, onde ela pôde me indicar algumas pessoas e que tenho certeza que essas pessoas ficaram satisfeitas, ficaram bem atendidas e, infelizmente, muitas outras ainda caem em um conto de fadas, né? E aí a gente vai tratar disso também um pouco mais à frente, né? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu consigo abrir para que eu possa ter uma visão melhor das nossas interações, né? Eu acho que não vai ser possível. Gisele, boa noite. Márcia, Gisele, vou te pedir um favor, minha flor, já que você está aí, se houverem perguntas, você consegue visualizar e me mandar por aqui, por qualquer meio aqui que eu estou conectado aqui no WhatsApp e também por aqui. Bom, eu vou começar a tratar e dizer sobre o direito em si, para que as pessoas consigam entender o porquê que elas, quando vão pedir um medicamento no posto de saúde e não encontram, elas não estão lá pedindo um favor. Elas não estão lá mendigando um medicamento, né?
ela quando ela vai buscar um atendimento médico e muitas vezes é negado, ou acaba esperando, vou ser bonzinho, né? Acaba esperando algumas horas, essas pessoas elas não estão lá buscando um algo que elas não têm razão ou estão pedindo um favor. Não é nada disso. Não é nada disso. Nós vivemos numa sociedade, principalmente a brasileira, que os valores estão um tanto quanto invertidos, né? E por que eu digo que um tanto quanto invertidos? Porque a nossa Constituição Federal, a de 88, eu não vou tratar das anteriores, vou tratar da de 88, ela diz o seguinte: ela diz que nós temos direito à saúde integral. O que é a saúde integral? Qual que é a ideia da saúde integral? Vamos lá. A ideia da saúde integral é que você possa, para o seu tratamento médico de saúde, você possa ter acesso a todo e qualquer medicamento ou tratamento para que você possa se cuidar. Existem protocolos, né? Coloca o seu celular na horizontal. Vamos lá. Assim? Melhor assim? Eita, agora vai ter que ser um equilíbrio aqui. Ficou bom assim? Aqui assim está na vertical. Eu vou esperar vocês me dizerem para ver se está assim. Boa noite, Lia Santo, tudo bem? Assim está melhor? Se assim ficar melhor, não tem problema. Eu seguro a onda aqui. Bom, eu vou tentar então continuar dizendo o seguinte. Bom, eu vou pegar aqui a Constituição Federal. Hoje em dia a coisa mais fácil do mundo é você chegar na internet e digitar Constituição Federal. Não estou dizendo que você vai formar advogados dessa forma, você não vai formar conhecedores de juristas dessa forma, mas hoje em dia já não tem mais nenhum bobo, né? Hoje em dia já não tem mais aquela pessoa que não sabe o que está acontecendo. Hoje, a hora que você sai de uma consulta médica, o médico diz para você que você tem um determinado problema, ou até mesmo antes de você chegar, né, no médico, você está sentindo talvez, sei lá, uma dor de cabeça e um mal-estar no estômago. Você vai lá dar uma gugada, né? Vai lá dar uma gugada e já sabe que aquilo ali tem vários indícios. Então, quando o doutor chega para você, você vai na consulta médica e passa por ele, muitas vezes, ele fala: olha, eu acredito que seja isso. Vou dar um exemplo. Eu tive um problema ocular por esses dias, e na verdade no mês passado, e eu fiquei com o olho vermelho, enorme. Primeira coisa que eu fiz foi exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Quando chegou no médico, o oculista virou para mim e falou assim: doutor, talvez você esteja com conjuntivite. Eu falei: talvez. Bom, enfim, mas é claro que precisou de um exame minucioso, não tinha nada a ver com isso, era uma outra situação que foi muito mais tranquilo, muito mais fácil. Mas olha como é que são as coisas, né? Quando que há 20 anos atrás nós teríamos acesso a esse tipo de coisa, né? Se a gente parar para pensar, há 20 anos atrás, em meados de 2000, era quando a internet estava começando a aparecer nos lares brasileiros. Ou seja, não se tinha essa informação. Hoje nós temos acesso a muita informação, o que não quer dizer que é formação, né? Então, muitas vezes eu tenho direito ao auxílio-doença e o governo não me deu. Veja, cada caso é um caso. Cada situação deve ser levada à apreciação da autoridade administrativa ou da autoridade judiciária. Para quê? Para que seja analisado, deferido ou indeferido. E as razões do indeferido, ou seja, concedido ou não concedido, ou seja, para que deem ou que não deem, e as razões do não dar é que nós temos que observar. Existem situações em que muitas vezes esse não dar não é bem assim que funciona, e aí sim você precisa de um conhecimento técnico para que esse conhecimento técnico possa sim fazer com que essas situações possam ser... eu vou tentar não usar o juridiquês, que eu sei que é difícil, né? Mas para que essas situações a gente possa pular essas situações, né? Então, se eu estiver falando alguma palavra que talvez vocês não consigam entender, eu me policio, pedindo para que vocês me peçam para que eu esclareça, e eu com todo prazer farei isso. Bom, pessoal, então a Constituição Federal, ela indica que nós temos direito à saúde integral. A saúde integral, ela quer dizer tratamentos, o próprio medicamento e também as suas
os seus acessórios, ou seja, tudo aquilo que circula. Porque não adianta nada a pessoa que precisa de um tratamento oncológico, um tratamento de uma cirurgia, o tratamento que seja, enfim, um tratamento muito sério, que a pessoa fique afastada do seu trabalho, e a família? Como é que fica a família dessa pessoa, que muitas vezes tem um salário mínimo, né, para sobreviver, ou até um salário mínimo e meio? Como é que ela vai sobreviver? Como é que fica essa situação? A pessoa não pode trabalhar. Então, a Constituição prevê, por isso que eu digo que muitas áreas do direito acabam se entrelaçando, a área do direito previdenciário, a área da Seguridade Social, né? Indica que essa pessoa precisa da Seguridade Social, porque ela está numa situação de necessidade. E quem é que deve acolher? Claro, primeiramente de certa família, mas muitas vezes a nossa grande família, que é o nosso Brasil, é quem deve e tem a obrigação primeira de nos acolher, né? Nos dias atuais, tem sido muito difícil, eu tenho visto muitas pessoas passando por uma série de necessidades, e que realmente me chamam a atenção, porque essas necessidades muitas vezes são necessidades que eu não posso tomar a iniciativa de fazer sem ser procurado, né? Existem caminhos para que você possa conseguir esse direito. Ah, mas é só contratando um advogado. Não, a Defensoria Pública funciona e funciona muito bem. Aonde não há, a Defensoria Pública não atua com os defensores públicos, existem convênios, existe um convênio feito com a OAB e advogados particulares atuam em favor dessas pessoas através do convênio. Existem outros convênios que a Defensoria fez com outras instituições que também atuam com um grande zelo, com um grande amor à causa. Mas existe uma necessidade. Aqueles que devem ser atendidos pela Defensoria, eles necessariamente precisam ser os necessitados. No nosso país existe um grande problema com um jeitinho. Então, mas eu vou dar um jeitinho, eu não vou pagar. Eu vou dar um jeitinho, eu vou guardar no bolso R$2 a mais de troco que veio. E isso tem que acabar. Isso realmente tem que acabar, porque isso nos adoece e adoece a nossa alma. Nos traz tristeza para a nossa alma. E o que a nossa alma tem de tristeza, tem de rancor, ou seja, nós falamos apenas o que o nosso coração está cheio. Isso traz para o nosso corpo muitos males, e dentre esses males o que nós já conhecemos, que é um dos grandes assoladores mundiais hoje. Ou seja, o câncer não respeita crença, raça, etimologia, não respeita absolutamente nada. Ele simplesmente age, destrói pessoas e famílias, relacionamentos, casamentos, tudo. Então o que nós precisamos ter em mente é que temos direitos, precisamos conhecê-los, eu sou a favor de que as pessoas tenham aulas, assim como a Gisele também. Isso é um projeto que a gente já tem de muito tempo, que as pessoas tenham conhecimento, principalmente dos seus direitos, do direito constitucional, em sala de aula, no segundo grau, né? Para que possam amanhã ou depois saber como requerer o seu direito. Não adianta muitas vezes você saber que tem, mas não sabe como fazer. Por exemplo, a pessoa com deficiência, ela tem direito e condições de comprar um veículo automotor 0 km com algumas isenções. Ah, tem, mas é 60%. Não! Todo mundo fala que é 60%, 30%, 40%, mas ninguém sabe o que e como. E também não procura saber. Muitas vezes tem o direito e não sabe. Ao contrário, o que a gente vê é pessoa que tem apenas a deficiência, né, psíquica, não é mental, é uma deficiência psíquica, para parar em vaga de pessoa com deficiência, para parar do lado da vaga não tem o espaço para abertura de porta, parar motos ali, né? Então, desconhecem o direito. Existem muitas situações que as pessoas desconhecem o direito. Pessoas que estão sem tomar medicamento, que precisam, diabetes e tantos outros, porque não sabem que tem direito a esse medicamento. Ah, mas é muito caro e o governo não vai me dar. Vai te dar sim. Ele tem obrigação, procure seus direitos. Ah, eu não tenho condições de pagar um advogado, procure a Defensoria Pública. Você é um necessitado, procure a Defensoria Pública. Faça contas, entenda. Você vai pagar no medicamento, sei lá, R$80, você vai tomar
vai gastar R$ 160 com esse medicamento durante o resto da sua vida. Faça uma conta, R$ 160 por mês durante tanto tempo, quanto você vai gastar? Né? Quanto vai custar hoje uma ação dessas, se você tiver que pagar um advogado? Né? Procure um especialista em direito da saúde, especialista geralmente em direito tributário, que conhece essa questão da legislação mais a fundo, mais aprofundada, que tem conhecimento de direito constitucional. Tem que ser alguém que você confie, que vá fazer por você algo. Então, assim, eu me coloco à disposição aqui para esclarecer toda e qualquer dúvida que vocês possam me trazer aqui. Não é uma consulta grátis, não é nada disso, mas é poder levar para as pessoas que precisam, para esses necessitados, informação. Porque muitas vezes eu não posso levar nada além da informação. E a informação é importante. A informação transcende muitas barreiras, ele abre uma série de portas, né? Bom, e eu fiz uma listagem aqui, em especial para o dia de hoje, para falar sobre os direitos da pessoa com deficiência em alguns temas, porque eu estou vendo que ninguém faz pergunta, então eu vou colocar aqui e a informação vai ficar para que tantas e tantas outras pessoas possam ter acesso a essas perguntas. Vou fazer as perguntas eu mesmo e vou respondê-las, né? Bom, o paciente oncológico, a pessoa que está com uma enfermidade, que foi diagnosticada com uma doença imunossupressora, ou que tem uma situação atípica, ou seja, está fora do seu contexto normal, da sua vivência normal, e que aquilo é algo que não tem mais retorno, você não consegue mais retornar. Por isso eu estou dizendo a questão do paciente oncológico. Ele pode fazer o saque do seu fundo de garantia, né? A pessoa trabalhou 10 anos da vida, né? E como vocês sabem, claro que não é possível fazer o saque do fundo de garantia assim, de qualquer forma, né? Existem meios e razões específicas para isso. É possível, então, um paciente que foi diagnosticado com câncer maligno, é possível que a pessoa possa ter acesso ao valor do fundo de garantia para o seu tratamento? Sim, é possível sim. Como fazer? Requerimento na Caixa Econômica Federal. Precisa entrar com advogado? Não precisa. Tá? Então, você vai procurar a Caixa Econômica Federal e vai fazer um requerimento, vai ter lá um formulário específico, vai fazer um requerimento, dizendo, olha, vai comprovar, claro, a sua condição, porque sem comprovar a condição fica realmente difícil, você vai comprovar a sua condição e você vai fazer esse requerimento. Muito bem. O paciente oncológico, ele tem condições, e eu estendo essa história do paciente oncológico, eu estendo também, deixa eu ver se alguém está me mandando mensagem aqui, eu não estou vendo, estou fazendo um triplê aqui. O paciente oncológico, ele pode entrar com auxílio doença? Pode. O INSS vai conceder o auxílio doença? Depende. Ah, mas é só o auxílio doença? Aliás, é só o paciente oncológico? Não. Existe uma lista de doenças, mas o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte. O que eu posso adiantar? Calma aí, gente, só um minutinho, viu? Estão dizendo que tem alguma coisa de errado aqui. Vamos ver. Está transmitindo assim. Eu não sei o que está acontecendo com a minha internet, acho que ela não está legal. Eu vim aqui para o escritório justamente que aqui não era para ter nenhum problema, era para estar tudo em ordem. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Pediram para que eu deixasse a rotação automática, eu vou deixar a rotação, já deixei a rotação. Gire seu dispositivo, você não pode girar o telefone enquanto estiver transmitindo ao vivo. Desculpe, não pode girar o telefone quando estiver transmitindo ao vivo. Continuar a transmissão? Sim. Agora está ok. Muito bem. Há 5 minutos atrás, transmitindo assim. Benilton, já está com transmissão, com rotação automática. Agora
eu recebi uma mensagem sua dizendo que não está legal. Não está legal ou já melhorou? Você pode me responder aqui mesmo para eu saber? Oh, meu Deus. Bom. Vamos descobrir se está legal ou se não está legal. Vamos fechar tudo, porque às vezes fechar tudo resolve tudo. Fechar tudo muitas vezes resolve bastante coisa. Fechar o WhatsApp. Isso aqui come uma memória, gente do céu. Vamos lá, agora acho que vai. Como eu disse, então, o auxílio-doença depende. Vai conseguir? Depende. Primeiro que eu queria deixar algumas coisas bem claras, e uma das coisas que eu quero deixar clara é que não existe, ou não deveria existir, pelo menos, nenhum advogado que possa dizer para você que, imagina, causa ganha, vai ser tudo perfeito, não vai dar errado. Vai dar errado alguma coisa. Por quê? Porque o poder de conceder ou de não conceder alguma coisa não está na mão do advogado, do profissional que você contratou, ou que você teve acesso através da defensoria. Está na mão, na verdade, do magistrado, do desembargador, do juiz. Eles é quem vão receber o pedido e dizer se esse pedido merece ser concedido ou não, né? O que você tem que ter, isso com toda certeza, é um bom trabalho, um bom approach, uma forma de levar essas informações de uma maneira tranquila, calma, com conhecimento, né? Eu, agora há pouco mesmo, eu gostaria até de pedir perdão para vocês, que, no geral, eu gosto de entrar muito antes, fazer um teste, deixar se está tudo bonitinho. Até procurei durante o dia buscar alguns programas que fazem transmissão no computador de uma forma 3, 4 canais ao mesmo tempo e evitar que cria uma série de problemas. Mas, como a vida do advogado é como muitas vezes a de um médico, aparece uma situação, tem que sair correndo. Eu também tive que sair correndo agora há pouco, tive que, por volta de umas 5 horas da tarde, e fazer um comparecimento atendendo um cliente em uma delegacia aqui da região de Osasco. Eu sou daqui da região de Osasco. Inclusive, gostaria de mandar aqui um grande abraço para o doutor, o delegado lá da terceira delegacia de Osasco, né? Me recebeu muito bem, e um homem muito sério. Eu senti orgulho de poder conhecer alguém dessa envergadura, me deixou muito feliz. Posso sim, Gi. Posso sim. Na verdade, estou falando do paciente oncológico no que diz respeito à pessoa ao auxílio-doença. Eu preparei algumas listas de perguntas, eu não sei porque elas não estão abrindo aqui agora. Eu vou continuar tentando aqui. Que é justamente, vai ser concedido ou não vai ser concedido? Depende. Bom, depende do quê? Bom, primeiro, existe uma situação chamada condição de segurado. O INSS, vamos pensar que o INSS é uma grande seguradora, né? Uma seguradora pública, o que de fato é. E para você ter direito a um determinado benefício, tá? Você tem que ter contribuído ou estar contribuindo. E no caso, essa condição que nós chamamos de condição de a condição que a gente chama de condição de segurado, tá? Eu vou reiniciar meu computador enquanto isso. É a condição de segurado. A condição de segurado é essencial para que você possa pedir um benefício previdenciário, principalmente o benefício previdenciário do auxílio-doença, tá? Gi, fique à vontade. Do auxílio-doença. Bom, mas dentre as condições do auxílio, onde que eu consigo ver essas condições? No site do INSS, você consegue procurar, pesquisa lá no site do INSS, condição de segurado. Aí você vai ver as várias condições de segurado, tá? Bom, existem situações, mas eu não sou segurado, como é que eu sei se eu sou segurado? Existe uma regra.
Eu vou ensinar para vocês aqui a regra, como é que funciona. Não adianta depois que tem um diagnóstico, que está com o diagnóstico fechado, começar a pagar o INSS. Isso é o jeitinho. Isso não está certo. Ah, mas eu não vou ter direito a nada, eu não vou ter saída? Tem. Existe outro tipo de benefício que pode lhe atender caso haja, caso você consiga se enquadrar nos itens deste outro benefício, que é o benefício do BPC, o benefício da prestação continuada, tá? Que é um benefício previdenciário que está ligado à assistência social. Bom, eu vou explicar um pouquinho. Está até tendo uma questão aí, uma discussão da questão da reforma da Previdência, que querem tirar o BPC. Eu não vou entrar nesse mérito, não hoje, talvez em uma outra oportunidade, para poder explicar melhor para vocês o que essa reforma da Previdência, nos moldes que hoje estão, o que pode trazer se aprovada dessa forma. Não vou adiantar, não quero deixar ninguém em pânico, mas se for aprovado da forma que está, realmente vai causar um grande prejuízo para as pessoas. Eu acho que é importante sim o diálogo, é importante abrir para a discussão, é importante que nós possamos conversar e falar sobre as várias temáticas que precisam ser realizadas, sim, mas não é possível que a gente simplesmente esqueça das pessoas que, por algum infortúnio, a grande verdade é que trata-se da história antiga da cigarra e da formiga. Ainda que quem trabalhou por todo o tempo foi a formiga, a cigarra também, nós não podemos jamais pensar em deixar a cigarra morrer de fome. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Jesus. Perdão, gente. Boa noite. Vamos lá. Vamos continuar. Deu uma caidinha aqui. Eu vou tomar providência para que isso não aconteça. Bom, eu espero que... Deixa eu ver se eu abro as perguntas agora. Abrir o meu histórico. Só um minutinho, tá bom, pessoal? Bom, o segurado, existem alguns tipos de pessoa que contribuem para o INSS. Eu vou tentar deixar o mais claro possível, tá? O segurado obrigatório, o autônomo, trabalhador avulso, ok? O empregado. Eu acho que não vai abrir mesmo as minhas perguntas aqui. Tudo bem, vamos deixar ali. Essas pessoas são contribuintes obrigatórios, tá? Ou seja, mas eu trabalho de doméstica. Ótimo. Você é um contribuinte obrigatório. Eu sou dentista. Você é um contribuinte obrigatório. Eu trabalho numa empresa, sou empregado de uma empresa. Você é contribuinte obrigatório. Por quê? Vou dar um exemplo que é o que é mais comum, né? As pessoas que trabalham numa empresa registrada, com registro em carteira. A empresa não pergunta para você se pode descontar o INSS ou se não pode, simplesmente vem um desconto, não é assim? Tá. Então você, como dentista, como costureira, como doméstica, como um trabalhador autônomo, motorista de aplicativo, tá? Você não pode deixar de contribuir para a Previdência Social. Se você deixar de contribuir para a Previdência Social, você não vai ter a qualidade de segurado. E você não tendo a qualidade de segurado, eu não vou nem falar das outras implicações, tá? Eu vou falar dessas implicações da qualidade de segurado para requerimento de benefício previdenciário. Se você não for considerado, não for um segurado, você não tem condições de fazer nenhum requerimento. É como você ter um carro, fazer um seguro com uma seguradora de automóvel, bater o carro e não fazer o pagamento do seguro mês a mês, por óbvio que você não vai. E ainda no final bater o carro, então eu vou pedir que a seguradora X me indenize. Peraí, você comprou o carro, andou com o carro sem seguro, fez não vou nem falar que fez uma mera cotação, porque em algumas situações cabe até a indenização, mas enfim. Você comprou o carro, andou com o carro, bateu o carro, não fez seguro e vai pedir indenização para quem?
né? Então, você tem o seu corpo, você tem o seu trabalho, você trabalha de forma autônoma ou até mesmo empregado. Empregado é mais difícil não contribuir. O que é mais comum, que a gente vê mais, é o contribuinte obrigatório autônomo que não contribui, né? Ou que ainda que seja com 5%, né, de um salário mínimo, que é a famosa questão da MEI, você vai ser segurado. Não serve para fins de aposentadoria, tá? Ou seja, para contagem de tempo de aposentadoria, porque não se fala de uma contribuição previdenciária inteira, né? Tem uma parte da contribuição, a contribuição para baixa renda, é bem diferente a situação. Mas se você está assim legalizado, você está assegurado. E você é acometido de uma doença, quebra um braço, você tem condições. O paciente oncológico tem alguma coisa de especial. E o que é esse especial? Ele não tem carência. Mas como assim, doutor? Que história é essa de carência? Tem carência? Tem carência sim. Então, você requer um benefício previdenciário, você tem a qualidade segurada, você está trabalhando numa empresa faz 2 meses, você está na qualidade segurada, você está contribuindo, né? E aí você é acometido, você quebrou um braço, tá? Seu primeiro emprego, não tem nenhum registro anterior, você não contribuiu anteriormente com a Previdência Social, e você quebrou um braço no seu 2º mês de empresa, não é acidente de trabalho, você quebrou o seu braço em casa por um infortúnio na sua casa, tá? Num final de semana, ou seja, não tem qualquer ligação com a empresa. Como é que eu faço? Eu sou segurado, então eu tenho direito ao auxílio-doença. Graças a Deus, né? Vou ter direito ao auxílio-doença. Não. Você tem a qualidade de segurada, mas você não preenche o requisito da carência. Existe um requisito de carência, que no mínimo, se não me falha a memória, que eu estou sem acesso aqui, são 6 meses. Tá? Então, você não está em estado de graça, não houve uma retomada imediata, ou seja, você vai amargar alguns meses sem que você consiga esse tipo de benefício, tá? Ah, mas eu consigo outro tipo de benefício? Pera, depende. Se for uma situação em que você já teve em algum momento algum tipo de contribuição passada, você até consegue, mas não tem nenhuma contribuição, desculpa, não vai ter jeito, vai ser muito difícil conseguir. Porque você não vai preencher claramente o requisito da carência. Então isso é importante, tá? Bom, mas trocando em miúdos, quem é paciente oncológico precisa dessa carência? Não. A lei é clara. A lei é clara nesse sentido, tá? Eu entendi a pergunta. Nesse caso, esse último que eu citei, de que forma que o Estado ajuda esse cidadão? É isso? Ou seja, ele não tem nenhuma contribuição. Depende da idade dele, né? Depende se ele é pessoa com deficiência, depende se ele está cadastrado, por exemplo, no CRAS, se ele é uma pessoa que está passando por necessidade, de miserabilidade, ele pode ter direito ao benefício do BPC, né? Mas ainda assim tem alguns requisitos que, dependendo da idade, dependendo da situação, a pessoa não cumpre, né? Então, mas o Estado ele vai fornecer auxílio. Como ele fornece auxílio? Não tem onde morar. Existem os albergues. É obrigação da prefeitura, é obrigação do Estado prover. Veja, vamos lá. Direito da pessoa, independente de qualquer situação. Direito da pessoa. Nós, como cidadão, quem é o cidadão? Quem é o cidadão? Né? Nós somos um povo, o povo brasileiro. Dentre o povo brasileiro existem os cidadãos brasileiros. Tem diferença? Do povo e do cidadão? Bom, eu acho que a definição de cidadão é uma definição, uma pessoa normal que não preenche os requisitos, mas precisa de auxílio para pagar aluguel, comer. Sim, uma pessoa normal que precisa de auxílio. Só que assim, vamos lá, de novo, é o que eu disse, né? Existem alguns requisitos, né? Vamos lá, requisitos bem simples, requisitos do LOAS, que é antigo chamava-se LOAS, né? Hoje chama-se BPC, tá? Então existe
quem pode receber esse tipo de benefício? Existem alguns requisitos, né, para receber esse benefício. Para cada situação específica, tem o seu direcionamento. Cada situação específica. Então, a pessoa é uma pessoa com 21 anos de idade, tá? Tá desempregada, quebrou o braço. E aí, como é que funciona? Né? Tá, mas ela tem filhos? Porque se ela tem 21 anos de idade, quebrou o braço, está numa situação difícil, não tem ninguém, ela vai receber um auxílio de quem? Primeiro seria da família. E de quem mais vai receber um apoio na sociedade? E é esse quem auxilia e deve auxiliar aqueles que não estão ativos, que têm direito a benefícios assistenciais. Há algum tempo atrás não existiam benefícios sociais como Bolsa Família, existia um auxílio, acho que é auxílio gás, auxílio não sei o que lá. O que é auxílio? Veja, cada situação é uma situação diferente, né? Então, muitas vezes, o que eu oriento a pessoa a fazer é buscar na sua cidade, no seu estado, na sua cidade, o amparo social provido pela prefeitura, né? Existem casas de acolhimento, né? Existem conselhos municipais. Olá, voltou, não voltou? Olá, acho que voltou. Bom, o Estado ele é muito omisso em divulgar estas informações. Não sei qual é a razão específica, se porventura não tem condições de atender a grande demanda, porque o que a gente consegue visualizar muito aqui, pelo menos no centro de São Paulo, é que na região, eu fui para o centro da cidade por esses dias e eu me assustei com a quantidade de pessoas que estão morando na rua. Eu realmente fiquei muito assustado. Isso mostra que a miséria, ela assola o nosso país, e mostra que o nosso país nada mais é do que tem tratado essa questão da desigualdade de forma muito omissa, né? De forma muito omissa. Qualidade segurado. Será que agora vai? Ô pai, muito obrigado, meu Deus. Agora acho que vai. Olha só que maravilha, está abrindo. Olha, até apareceu o título. Agora teremos sim informações com mais precisão. Bom, e me assustei demais de ver aquelas pessoas. São pessoas que estão à margem da sociedade, com diversos problemas. Muitas vezes o problema é o problema da dependência química, né? Da dependência química. A falta do auxílio da família, né? Então, essas pessoas, como vivem? Tem condição de viver? Tem direito a um auxílio? Elas estão vivendo na rua, não tem onde tomar banho. Já pararam para pensar que essas pessoas não têm onde tomar banho muitas vezes? Né? Eu sei que muita gente se preocupa com isso, fica muito chateado, e outros tampouco ligam, passam. Tá tão normal que é chato dizer isso, né? Mas está tão normal que a gente passa e faz de conta que não é com a gente. Bom, a temática não é essa, né? Assim como está normal também, quando a gente vê que a pessoa está passando por uma necessidade, tem direito, sabemos muitas vezes que a pessoa tem condições de conseguir, mas a gente não fornece a informação correta. Ou às vezes a gente sabe que aquele medicamento é melhor, né? O médico sabe que aquele medicamento é melhor, mas sabe que vai dar muito trabalho para, olha, você vai ter que pedir, está em teste, né? Eu vou comentar algumas experiências pessoais que eu tive, e com relação a isso eu vou esclarecer alguns pontos. Há algum tempo atrás, em 2015 mais precisamente, quando nós conhecemos, quando eu comecei a atuar com essa situação da fosfetanolamina, que eu fui atrás de conhecer efetivamente quem era o Dr. Renato, que ontem participou, fez uma live, assisti um pedaço. Quem era o Dr. Renato, o que ele conhecia, o que esse cara pensava antes de tomar qualquer atitude em defesa de qualquer parte que fosse. Então,
peguei meu carro e fui até o laboratório, ele me recebeu, recebeu um outro colega que estava junto também, e me transmitiu uma confiança enorme. Me mostrou coisas que não há como, em nenhum momento, qualquer outra pessoa que vier me dizer, não, mas não é assim porque eu acredito. Tá bom, você pode acreditar no que você quiser, mas ver o que eu vi, ele vai se lembrar, se ele estiver assistindo, ele vai se lembrar, mostrar os documentos que ele me mostrou, os testes, os exames que ele fez, que eles realizaram, do antes e do depois. Aquilo para mim não foi só uma questão de convencimento, aquilo foi uma questão de entender o que é que ele estava fazendo da carreira dele, porque ele tinha colocado em xeque a carreira dele fazendo aquilo, né? E me mostrou o ser humano incrível que ele é e que tem dado cada dia mais demonstrações do seu amor pelas pessoas, pela sua profissão. E é claro, eu não tenho dúvida disso, da pessoa maravilhosa que é. Enfim, pessoas que se dedicam às atividades que muitos não querem fazer, ou fazem mal feito. Eu, quando decido tomar pauta e direção de uma determinada coisa, eu não faço de mau grado, eu não faço de qualquer jeito, eu faço entregando o meu melhor. Muitas vezes o meu melhor talvez não atinja a sua expectativa, a expectativa de quem quer que seja, mas atinge a minha expectativa porque eu sei que eu fiz o meu melhor. Talvez um outro poderia fazer melhor do que eu, sim, claro. Qualquer pessoa pode me superar, qualquer pessoa pode superar você, enfim. Mas, claro, você tem que entregar o seu melhor, e isso eu procuro fazer. E nesse sentido, quando eu digo do estudo da pessoa com deficiência, do paciente oncológico, dessas questões todas, eu digo porque eu sou um grande estudioso do direito previdenciário, principalmente no que atine, no que converge, no que mostra a questão do deferimento de benefícios, ok? Benefícios previdenciários, especialmente o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, o auxílio maternidade. Então, tratando especificamente do auxílio-doença para a pessoa que tem hoje um câncer e diagnosticado ele como sendo maligno, né? Ou seja, um câncer que tem um laudo, você pode pedir sim o auxílio-doença. A gente vai ter que observar se você tem a condição de segurado. Se você não tem a condição de segurado, você vai ter que se enquadrar em um dos requisitos do BPC, né, que é o do benefício da prestação continuada, né? Vamos torcer para que essa reforma não tire esse direito das pessoas que por mais que não tenham contribuído com a Previdência Social, precisam nesse momento de um auxílio financeiro para que possam continuar com a sua dignidade. Ninguém está falando que é para comprar picanha e passar o final de semana na praia tomando e bebendo cerveja. Não. A gente está falando do mínimo de sobrevivência, né? Ou seja, um salário mínimo, se você for analisar, supre o mínimo mesmo, né? E essa questão das pessoas que precisam desse auxílio é muito séria. Bom, ao invés de pedir auxílio doença, é possível pedir aposentadoria por invalidez? Bom, primeiro vamos lá. Os requisitos aqui, para receber o benefício assistencial do LOAS, tá? A renda familiar tem que ser de 1/4 do salário mínimo. Hoje o salário mínimo está em R$ 998. Vamos arredondar para 1.000 para a gente fazer uma continha redonda? 1.000 dividido por 4 vão dar R$ 250. Isso significa dizer que a renda de toda a família, do grupo familiar que vai requerer o benefício do BPC, tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo, inferior a R$ 250. É uma pessoa que está numa situação de miserabilidade. Ou seja, o marido e a esposa, ou o conjunto familiar, ele trabalhava, oferia uma renda de
um salário mínimo e meio, R$ 1.200, R$ 1.300, e ela fazia salgadinho para vender como autônoma, sem pagar a previdência, porque no geral não paga, né? E aí não tem direito ao benefício. Mas enfim, tem uma rendinha lá de uns R$ 200 por mês de forma informal. De repente a pessoa é cometida de um câncer maligno e tem um problema sério e, enfim, é afastada do seu trabalho, e as empresas infelizmente fazem isso, mandam embora sem que haja nenhum direito, a pessoa não procura um advogado, não procura se defender e fica lá à mercê da vida, preocupada com o que vai fazer, até que alguém vira e fala: você pode ter direito a um benefício do auxílio-doença. Aí vai lá, liga no 135 da Previdência, ou vai, agenda, vai falar: realmente eu tenho aqui um câncer, tal, não sei o que, eu fui segurado, eu trabalhei 3 meses nessa empresa, 2 meses na outra, cumpre o requisito da carência, mesmo que não precise, porque no caso do paciente oncológico não precisa cumprir a carência, tá? Está desobrigado da carência. Mas ainda assim ele cumpre a carência e tem direito ao seu benefício, auxílio-doença. Ótimo, acabou. Vamos mudar a situação. A pessoa nunca trabalhou, mas trabalhava na informalidade, não pagava o INSS e ganhava lá R$ 1.200 trabalhando de motorista de aplicativo, tá? E não pagava a previdência. E a esposa também, sei lá, trabalhava vendendo salgadinho, ganhando R$ 200 por mês. Muito bem. Foi pedir auxílio-doença, foi negado. Por que foi negado? Simples. Foi negado porque não tem direito. Por que não tem direito? Porque não é segurado. Certo? Muito bem. Ah, mas é possível pedir o benefício do LOAS? Qual é a renda que esse senhor tem hoje? Porque ele não está podendo trabalhar. 0. E a sua senhora, o seu senhor? R$ 200. É inferior a R$ 250 de salário mínimo? É. Ele está cometido de uma doença... da lista de doenças, que eu posso até passar aqui a tabelinha, da lista, tá, então ele tem direito ao BPC, ok? Cíntia Cruz, boa noite, um prazer tê-la aqui conosco, pode colocar sua dúvida, a gente responde. Bom, essas são algumas situações, né? Ah, mas a renda familiar, se a renda for R$ 260, é possível? Bom, já vou te adiantar na prática. A prática o INSS nega. Ok? Você vai recorrer, o Conselho de Recursos do INSS, no geral, atende muito bem e concede. Porém, muitas vezes demora muito para que isso aconteça. E aí a ideia de ter efetivamente um profissional para cuidar disso, de uma equipe para cuidar disso. Por quê? Existe uma questão legal de que o INSS ele tem um prazo máximo para responder um requerimento que o usuário, o segurado, o requisitante fez. Se ele não responder dentro desse prazo, é possível ajuizamento de uma medida judicial para que o INSS responda. Ou seja, porque de fato o câncer tem pressa, as pessoas têm pressa e não é possível aguardar 4 meses para uma perícia, né? Então, são situações muito dificultosas que se apresentam. Eu tenho um cliente que tem deficiência e foi feito um pedido de pensão por morte em razão da deficiência e tudo mais, e precisava comprovar. Bom, ele anda de andador, talvez ele esteja até assistindo aqui, ele anda de andador. A Gisele conhece ele, ele anda de andador. Mandaram ele fazer a perícia em Santo André. Ele é daqui da região de Osasco. Ou seja, o INSS, para dificultar a situação, vai dificultar. E não tem muito o que fazer. Tem que fazer. Ou entrar com... teve negado o benefício, entrar com a medida judicial. Só que é preciso o advogado para entrar com a medida judicial? Não é preciso. Os juizados especiais podem... receber esse tipo de ação. Você mesmo pode ir lá no juizado especial e dizer o que você pretende, o que você quer, tá? E você vai ser atendido lá por um escrevente, o escrevente vai relatar e vai
você vai iniciar um processo, só que você vai ter que ter disposição para poder sempre estar de olho. É importantíssimo você sempre estar de olho, né? Ah, Gisele já viu, conheço. É um amigo, verdade, é um absurdo. Eu não vou nem falar do restante de absurdo, que fica pior ainda, né? Mas está sendo resolvido, graças a Deus. Cintia, você falou que você tinha que tem uma dúvida, não chegou aqui ainda, tá? Eu vou tocando aqui. Bom, pessoas com deficiência. O direito ao benefício das pessoas com deficiência melhor. Consegui o auxílio-doença, estou no auxílio-doença e a cada 3 meses eu tenho que passar por uma perícia para que esse benefício seja renovado. Ok. É possível eu conseguir a conversão desse benefício que eu consegui do auxílio-doença em razão da minha enfermidade para uma aposentadoria por invalidez? Depende. Ok. Tudo depende, né? Pois é, tudo depende. Bom, e o que é preciso para que haja essa conversão? Que a perícia indique que você faça um pedido para essa conversão e que a perícia, que o médico perito indique o seguinte: o médico perito indique que a lesão, a situação é total e permanente. Sendo total e permanente, sem chances de recuperação, por óbvio que é possível a conversão para uma aposentadoria por invalidez. Mas e a aposentadoria por invalidez? Ela pode ser cassada, ela pode ser cessada, ela pode parar? Eu posso parar de receber? Ou eu estou garantido? Bom, meus amigos, eu acho que a única garantia que nós temos é uma só, que nós vamos para o céu, né? Pelo menos alguns de nós. O restante nada é garantido. As aposentadorias por invalidez podem ser revistas e podem ser canceladas. E muitas vezes o que acontece nesses multirões do INSS de fiscalização é cortar benefícios de pessoas que estão recebendo há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 2 meses para fins de fiscalizar. E o perito simplesmente recebe a informação de que não é para conceder, não concede, e a pessoa que entra na justiça. Bom, a Cintia acabou de colocar aqui, eu vou dar uma lida, só um minutinho. Bom, eu vou expor para que assim fique claro a resposta. Eu trabalhei em uma empresa que não depositava o fundo. A minha advogada me informou que não entraria na justiça no momento, porque eu não tinha direito e estou aposentada por invalidez. Ok. E ela ela é paciente oncológica, né? Eu trabalhei, mas qual é a dúvida? Legal, você está aposentado por invalidez, então você, na empresa, a sua relação com a empresa, muito provavelmente a sua relação com a empresa está suspensa. Bom, como é que funciona? Você tem um contrato de trabalho, se você está falando sobre fundo de garantia, significa dizer que você estava com registro em carteira, estava com um contrato de trabalho ativo, né, pelo regime da CLT. E considerando que você estava com um contrato de trabalho ativo no regime da CLT, você tinha obrigações a cumprir e a empresa também tinha obrigações a cumprir. Dentre elas, da empresa, o pagamento dos salários, dos benefícios, e com relação ao fundo de garantia, também lhe assiste um direito. Agora, no momento em que o contrato de trabalho está suspenso, veja, não tenho o que dizer. Vou voltar ao começo da live que talvez você não tenha visto, mas é importante isso também. Você, como sendo pessoa com câncer, pessoa com
uma doença que você faz jus ao saque do valor do fundo de garantia. Como é que você vai sacar um valor que deveria estar lá e não está? Né? Então, eu lhe orientaria a procurar um profissional, um outro profissional, assim como a gente pode procurar um outro médico, a gente tem o nosso médico, mas a gente pode procurar um outro médico e colher mais informações, expor, porque às vezes a visão que essa colega sua tem, ela é uma visão talvez diferenciada de um outro colega, né? E que você pode ter sucesso. Hoje em dia, muitos advogados que não têm especialidade no direito do trabalho, não estou dizendo que é o caso da colega da sua advogada, mas que não tem essa especialidade em direito do trabalho, que não está no dia a dia do direito do trabalho, que não trata dessas questões cotidianamente, que tem um volume de trabalho nisso, acabou ficando um pouco assustado por conta dessa reforma, essa última reforma trabalhista que houve, né? Que muitas pessoas acabaram tomando algum certo prejuízo, porque entrava com a ação, falava, agora se eu entrar com a ação e não ganhar, eu vou ter que pagar para a empresa. Isso acontece? Sim, isso acontece. Mas eu deixo claro o seguinte, muitas vezes as ações trabalhistas que aconteciam, que essas pessoas pediam seus direitos, elas pediam, vou dar um exemplo para você, muito claro, não é o seu caso, sem dúvida, mas a pessoa entra com uma ação pedindo insalubridade, tá? Entre outros pedidos lá. Tinha um salário de R$ 1.100 e trabalhou na empresa 2 anos e pede R$ 70 mil de indenização porque ela tinha direito a uma insalubridade. E aí você vai conversar com uma pessoa. Eu já fiz muita ação trabalhista para a empresa, e você vai conversar com a pessoa, com o empregador, com o supervisor, com a pessoa, mas essa pessoa, ela tinha acesso a algum agente corrosivo? Não. Ela trabalhava no escritório, doutor. Falei, como assim? Trabalhava catando papel, né, na gente fazendo limpeza, pegando papel, material de escritório e está dizendo que tinha acesso a corrosivo? Então, e o que isso acarreta? Acarreta que se a empresa não contestar, ela acaba condenada, né? E era assim, acabava condenada. Hoje, as pessoas acabam tomando um pouco mais de cuidado para não colocar, não aumentar algumas coisas que no passado isso acontecia, que não tinha problema nenhum, então colocava, né? Hoje não, hoje existe necessidade de se fazer algo mais específico, mais bem elaborado, e eu dou graças a Deus por isso, porque a área de direito do trabalho acabou esvaziando, ficou somente as pessoas que realmente entendem do direito do trabalho estão lá, né? E eu espero que eu tenha sanado essa sua dúvida aí. Então eu digo que a minha posição é, enquanto você não tinha o contrato de trabalho suspenso, a partir de que momento o seu contrato de trabalho ficou suspenso? Quando você afastou-se da empresa, em outras palavras, vou usar o português mais claro, quando você foi para a caixa, tá? Então, quando você foi para a caixa, a fala bonita é quando você se afastou, né? Saiu de licença previdenciária. Então, quando você se afastou, quando você foi para a caixa, tá? Aí o contrato de trabalho ele já ficou suspenso, né? Então, você consta da lista de empregados, muitas vezes, dessa empresa, e vai constar por um certo tempo, tá? Como um contrato suspenso, tá? É uma garantia trabalhista essa, inclusive, tá? Você não pode, você não foi dispensado, seu contrato só não está ativo, ele está suspenso. Durante a suspensão, a empresa não tem obrigação de fazer nenhum depósito fundiário, né, de recolher o fundo de garantia. A empresa não tem essa obrigação, então realmente durante esse período não. Mas de quando você entrou na empresa para o momento em que até o dia que você se afastou, ali sim deveriam estar todos os depósitos fundiários. Todos os depósitos. E no momento que você foi acometida da doença e que tinha o direito de fazer o saque do fundo de garantia, fazer o saque do PIS, né? Fazer o saque do PASEP, dependendo de algumas pessoas são PASEP, né? Você teve impedido isso porque não tinha nada lá, né? Então
eu acho que também cabe uma boa conversa, né? É possível conversar com a empresa e falar, olha, a gente tem uma situação, hoje em dia tudo pode ser resolvido através das sessões de conciliação, né? Então, olha, a gente tinha, sei lá, R$ 2.000 que eram para estar depositados na minha conta de fundo de garantia, a gente não pode ajustar isso? Vocês não podem depositar para que eu possa sacar? Né? O que a gente pode fazer para compor isso de uma forma amigável? Pode-se pedir uma homologação judicial por conta desse direito não ser um direito que você pode transacionar, mas você pode pedir uma homologação judicial nesse sentido e ter o seu direito reservado e não causar nenhum atrito, né? É possível resolver sim, mas é preciso que você tome as decisões mais corretas de realmente buscar o que você tem direito. E sim, você tem direito sim, tá? Você está só afastada e com o contrato suspenso, muito provavelmente. É assim que eu estou imaginando pelo que você escreveu. Talvez quando a empresa descobriu que você tinha essa doença, pode ter te mandado embora, né? Aí você não está mais com o contrato suspenso, você já foi dispensada. E eles tinham sim a obrigação de depositar o fundo de garantia, inclusive uma multa de 40%. Então cada caso é um caso diferente, e eu acho que você deve procurar sim um profissional para cuidar desse caso, porque lembro, como se fosse ontem, palavras de um professor meu: o direito não acode a quem dorme. Essa questão, ela pode ser passível de prescrição. O que é prescrição? Você ter perdido o direito de requerer aquilo que é seu. Ai, meu Deus do céu, quanto tempo isso? Quanto tempo prescreve? A prescrição do fundo de garantia se eu não estiver errado, eu creio que não, a prescrição são de 5 anos, tá? Então, e você pode, a partir do momento em que você teve o seu contrato de trabalho encerrado, não suspenso, depende muito da situação. Se você teve ele suspenso, o seu direito vai permanecer enquanto você estiver com ele suspenso. Se você tiver com ele interrompido, são 2 anos, podendo voltar 5 anos atrás. Então, como assim? Vou dar um exemplo prático. Nós estamos em 2019, ok? Então, como é que é o exemplo prático? O exemplo prático é, em 2016, eu fiquei afastado e fui demitido, ok? 2016, fui afastado e fui demitido. Fui demitido e depois afastado. Nós estamos em 2019, eu posso entrar com uma ação e requerer 5 anos para trás, né? Ah, mas eu posso entrar até quando com a ação? Até o ano que vem, né? Então, se eu fui demitido em 2017, passou 2018, 2019, alguns meses aí de 2019, tá? Então, você tem 2 anos depois de interrompido o contrato de trabalho, de cessado o contrato de trabalho, você tem 2 anos para requerer 5 anos para trás, tá? Tá suspenso. Tá suspenso, a prescrição não te atinge, a prescrição não vai te atingir porque o contrato continua andando, né? Ele continua andando, ele não parou, ele continua andando, ainda que suspenso. Por que suspenso? Você está suspensa temporariamente por ordem médica de cumprir as suas atividades. E a empresa não pode te obrigar a fazer algo que está além do que você, né, tem condições físicas, psíquicas e tudo mais de realizar, tá? A ideia é essa aí. Bom, eu vou abrir, eu acho que agora eu esperei um pouquinho para ver se ia dar certo. Bom, do auxílio doença, que eu já falei para vocês, existe a questão de você ser segurado e, no caso do paciente oncológico, você não precisa cumprir o requisito do tempo de carência, né? Bom, a aposentadoria não é eterna, ela pode ser cessada sim, e existem inúmeras atividades que o INSS tem feito para poder cessar essas atividades, tá? Bom, quais mais benefícios tem direito o paciente oncológico, tá? Existe uma série de benefícios que o paciente oncológico tem de direito.
Dentre eles, a questão de acesso aos medicamentos, tá? Eu tenho um medicamento que custa 20 mil reais a caixinha, como é que eu vou fazer para ter acesso a esse medicamento? Bom, de novo, o governo, ele tem a obrigação de ceder isso. Existem as farmácias populares, que têm medicamentos custeados, alguns são gratuitos, outros um preço subsidiado. Existem as farmácias de alto custo, né, que podem sim atender a sua expectativa de medicamento. Agora, não achou na farmácia de alto custo, não achou na farmácia popular, não achou no postinho, é pessoa necessitada, procura a Defensoria Pública e pode fazer um requerimento que você vai conseguir sim o seu medicamento. A mesma coisa pode acontecer com o tratamento? Sim. Bom, eu não vou dizer quem, mas vou dizer a situação, tá? Eu tive uma pessoa, um cliente, que foi cometida de hepatite C, hepatite viral C. Hepatite viral C, para quem não sabe, ela vai corroendo o seu fígado, né, de forma silenciosa, para que você, 20 anos, 15 anos, 30 anos depois, se encontre numa situação para passar por um câncer de fígado é 2, né? Ou seja, e aí a solução muitas vezes é só o transplante, né? Então é uma doença efetivamente silenciosa, não dá nenhum sinal e muitas pessoas hoje são acometidas dessa doença e não sabem. Sério? Mas por quê? Porque para esse tipo de vírus, há muito tempo atrás, no centro errado de 96, 95, 93, de 96 para trás, não se fazia teste para esse tipo de vírus nos bancos de sangue. Então, quem recebeu doação de sangue, né, nessa época, 96, tem um sério risco de ter contraído hepatite C, tá? Então, eu já de antemão já digo, faça um teste, sempre é bom você fazer o teste para estar ciente disso, para poder o quanto antes você ter acesso à rede de medicamentos. O medicamento hoje, atual, pelo menos, não sei se é atual, porque já faz um ano e pouquinho, né, que essa pessoa fez o tratamento, mas eu me lembro muito bem do preço desse medicamento. Eu quase caí de costa, né, quando eu ouvi. E eu sei o que vocês passam nesse sentido. A pessoa falou assim, então, uma caixinha desse medicamento pode custar 200 mil reais. Oi? Pois é. Mas agora, com o acordo do governo, do governo federal, com o laboratório X e tal, vai sair para o governo tratamento no protocolo X, 70 mil reais. Eu falei, nossa, então agora ficou de graça, né? Bom, na verdade, esse é o valor mesmo, tá? Mas o governo, ele pode e deve custear isso para o seu cidadão, né? Aquele que vive no Brasil, que trabalha no Brasil, que tem o seu domicílio aqui, né? Que tem atividade, ele tem sim direito a esse medicamento, tá? Eu estou dando esse exemplo da hepatite C, mas isso serve para pessoa com câncer, para pessoa com deficiência, para pessoa com fibromialgia, não importa qual a doença, não importa qual o nível, importa que a nossa Constituição deixa muito clara que nós temos direito à saúde integral. E saúde integral não é saúde pela metade. Integral é integral, inteira. Ok? Então, se é inteira, não tem como fazer um tratamento pela metade, né? Bom, considerando isso, eu digo para vocês o seguinte.
A pessoa fez tratamento durante o período, né, foi feito um requerimento administrativo, não precisou de ação judicial, ok? Foi feito um requerimento administrativo. Esse requerimento administrativo prosperou e começou a pessoa a fazer o tratamento. E graças a Deus, né, essa pessoa encontra-se hoje sem sinais desse vírus no corpo, né? Ou seja, faz sempre exames rotineiros onde detectam que não há mais esse vírus atuando no seu fígado, ou seja, está livre dessa doença. Isso é fantástico, né? Ou seja, eu, por mais que tenha uma carreira, um trabalho, pessoal, eu não sou milionário, não pretendo ser bilhardário, eu pretendo ter uma vida tranquila, humilde e poder encostar a minha cabeça no travesseiro e dormir e ter tranquilidade para isso. Mas não teria jamais condições de pagar um tratamento desse para essa pessoa, se fosse, né, o caso. Então, a condição da maior parte dos brasileiros é essa. Então, como fazer? Eu tenho um e-book que eu disponibilizei há um tempo atrás para a causa do Willy, que é uma pessoa que a Gisele tem se empenhado muito em fazer com que ele faça os seus tratamentos e que efetivamente tenha uma melhora. Existem algumas situações, como particularidades do caso do Willy, que eu não conheço, não sei como é que foi tratado, como não foi tratado, mas gostaria sim de me inteirar e oferto, a Gisele sabe que eu posso ofertar minha ajuda para que eu possa auxiliá-lo ele no que for preciso, né? E de antemão eu disponibilizei um e-book que tem todos os itens que o paciente oncológico pode requerer. O benefício de ter o medicamento entregue na sua casa, o benefício de ter o tratamento ser realizado na sua casa, né? E tudo isso é possível. O benefício do bilhete especial para que você possa ter acesso a ônibus, metrô, trem de forma gratuita para facilitar para o transporte dessa pessoa, né? Recentemente o STF decidiu que é possível sim um acréscimo de 25% quando a pessoa com deficiência, e aí a gente pode equiparar a pessoa que tem uma doença degenerativa, um câncer, que precisa de alguém 24 horas, precisa de alguém para auxiliá-lo, também esse acréscimo de 25% sobre o seu benefício, tá? É possível requerer isso também? É possível, precisa observar se cumpre os requisitos. Ah, mas o meu marido, ele tinha câncer e a gente conseguiu o BPC e eu gostaria de saber porque ele morreu e eu agora não tenho mais, eu cuidei dele por 5 anos e tal, e estou fora do mercado de trabalho, eu tenho direito à pensão por morte dele, já que ele recebia o BPC, o benefício da prestação continuada, o famoso LOAS? Não tem. Não tem, porque o BPC, o LOAS, ele não é, ele é pessoal e intransferível, ele não pode ser objeto de herança, não dá. Ah, mas o auxílio doença, ele recebeu aposentadoria por invalidez. Posso? Pode. De novo, pensa no INSS como um grande seguro. Você só pode requerer se você tiver condições de requerer. Ah, como assim se eu tiver condições de requerer? O exemplo que eu dei do carro. Você compra um carro, põe no seguro, paga a primeira parcela, ou nem paga, paga a primeira parcela, tá? Do seguro. Se em 12 vezes você pagou a primeira parcela, bateu o carro, perca total, a seguradora vai te indenizar? Vai te indenizar. Mediante, claro, o pagamento da franquia, né? Aí você vai ter acesso ao sinistro. Muito bem. Mas se você não fizer o seguro, você vai requerer o pagamento da indenização, porque você bateu o carro, você não fez, você não contratou o seguro, você não pagou, você vai requerer? Não vai. Mesma coisa, você não contribuiu para a Previdência, em nenhum momento. Você vai requerer um benefício? Não vai. Ah, mas o Estado não vai deixar de atender? Não vai deixar de atender, porque ele vai te fornecer o LOAS. Mas aí você tem que comprovar aqueles requisitos do LOAS. Aí comprovou, tá? Comprovou.
Mas minha esposa, meu marido morreu e eu fiquei, agora o que eu faço? Eu posso pedir uma pensão por morte que ele recebia do INSS? Não. Se for LOAS, não. Se for aposentadoria por invalidez, sim. Tá bom? Eu vou deixar, a José está dizendo aqui para mim que para deixar o e-mail, o telefone, eu vou deixar um e-mail para que vocês, caso tenham alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz em responder todo e qualquer questionamento. Eu vou pedir para a Gisele disponibilizar também um link, se ela não tiver, eu vou passar para ela, deste e-book que trata exatamente da questão da pessoa acometida por câncer ou alguma outra enfermidade, que indica ali os caminhos. Esse e-book ele vai indicar os caminhos que você deve percorrer, que você deve seguir para conseguir um tratamento, um benefício, como procurar a defensoria pública, que momento eu devo procurar, eu posso conseguir benefício, tenho direito a um benefício, não tenho direito a benefício, é no INSS, onde eu ligo, como eu faço, ok? Então, nosso Sandra Helena aqui, vamos lá, Sandra, vamos ver, aqui tem uma duvidinha aqui, vamos ver, nossa, que grande, vamos ver. Chamada Town, faço há 6 anos, já foi cortada 3 vezes, sem a medicação, 6 meses, aconteceu o diagnóstico de câncer, aumentou, rádio, aumentou, então, Sandra, boa noite. Não pode. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é, muitas vezes o requerimento é feito para o governo do estado. O governo do estado, eu vou te contar uma particularidade que eu tive acesso, tá? Vai comprar um medicamento X que você me colocou aqui, tá? E esse medicamento X, ele é comprado do laboratório, fabricado pelo laboratório, não vou dar nome de nenhum laboratório aqui, tá? No laboratório A, ok? Acho que não existe laboratório A, né? Mas ele é fabricado pelo laboratório A. E ainda por conta de não possuir genérico, porque não cumpriu ainda aqueles requisitos da quebra da patente, então ele é fabricado pelo laboratório A. Aquele laboratório A é o único que fornece o medicamento. O governo de São Paulo muitas vezes deixa de efetuar os pagamentos. O governo de São Paulo não compra só para você, o governo de São Paulo compra para você e para mais alguns pacientes que precisam também para poder atender uma demanda judicial que é relativamente grande no estado de São Paulo. Então eles compram uma quantidade significativa e deixam de pagar. Eu pergunto, você, colocando-se na situação do empresário, eu não estou falando do direito da pessoa, o direito humano, o direito à vida, que isso sem dúvida está acima de qualquer situação. Eu me coloco dessa forma. Mas você se colocando na pessoa do empresário, para saber o que ele faria. Você tem um cliente que compra de você R$1 milhão por mês em medicamento. Só que está te devendo faz 6 meses e você está fornecendo, mesmo assim. Você vai continuar vendendo para ele ou você vai dar uma parada, você vai dar uma cortada? Muitas vezes o que acontece é isso, o governo não paga, os fornecedores dizem que não conseguem fornecer, o governo abre um processo de licitação para outra empresa, muitas vezes até fora, e acaba demorando muito, né? Aí começa a pedir dotação orçamentária para poder cobrir um rombo que foi aberto lá, enfim, porque o dinheiro que tinha que estar ali na saúde foi destinado para outra coisa. Então, o grande problema nesses casos, muitas vezes, da falta do medicamento, de faltar um medicamento, que não pode faltar o medicamento. De fato, não pode faltar o medicamento. Não pode. Principalmente para uma pessoa que faz uso do medicamento, necessita do medicamento para o seu bem-estar, para a sua condição de vida, né? Então, eu imagino o desespero que é. Então,
eu acho que assim, tem algumas medidas, departamentos, eu não sei se o seu caso foi feito pela pedido para a prefeitura, para o governo do estado ou para o federal, né? Que você pode pedir para o juiz que concedeu a liminar ou até julgou o mandado de segurança, que muito provavelmente foi isso, que o juiz coloque uma multa diária. E essa multa diária seja capaz de que você receba um valor pecuniário suficiente para você comprar na farmácia, se for o caso, né? Então, pedir para que esse é um pedido que a experiência foi fazendo com que eu aprendesse, né? Muitas vezes nos meus pedidos que eu faço de medicamento, eu peço para que o juiz ele bloqueie ou peça para que a União, o Estado, o município deposite o valor de 2 meses de tratamento em uma conta do juízo, tá? Que forneça o medicamento imediatamente e que deposite o valor em uma conta de juízo para 2 meses, equivalente a 2 meses de tratamento. Para caso haja interrupção no tratamento por parte do governo, do Estado, do município, do federal, possa ser levantado esse dinheiro para que você possa comprar o medicamento, né? E automaticamente depois ele repõe. Então, geralmente eu faço dessa forma, né? Fica até uma dica, se tiver algum colega advogado assistindo, é importante que você faça esse pedido também e lute por isso, para que seu cliente tenha uma efetiva e considerável vantagem, porque é o que a nossa colega Sandra aqui disse, depender do medicamento para viver me deixaria enlouquecido, doido, pensando, pô, eu não vou ter, falta 3 comprimidos só, vai acabar, vou tomar hoje, amanhã e não chegou. Eu imagino que não deve ser nada fácil, e aí acaba se vendendo o que tem e o que não tem para poder talvez até comprar medicamento na farmácia, que, claro, é muito diferente você comprar e o Estado, o governo comprar. Mas infelizmente o que acontece muitas vezes é isso, é que não é feito o repasse, o pagamento para esses laboratórios e acaba atrasando. Então eu acho que a grande sacada está nisso aí. Faz um pedido, pede para o teu advogado, a pessoa que está te assistindo, né? Olha, eu fiquei sabendo, doutor, né, que é possível pedir que o Estado deposite 2 meses do meu tratamento em uma conta judicial para garantir, porque ele tem atrasado algumas vezes, isso causa prejuízo na minha saúde, de forma que não consegue reparo, né? Tem coisa que não tem reparo. E aí, como não vai ter reparo, eu preciso, a dignidade da pessoa humana, a vida, e o doutor vai muitas vezes, se conseguir conversar, ele vai ter aquela ideia de, verdade, vamos fazer assim, né? E isso tem se tornado uma crescente. Espero ter ajudado bastante. Então, eu vou deixar o meu e-mail, vou deixar um e-mail. Peço a gentileza de que, se houver alguma dúvida, me deem aí pelo menos dependendo do volume, uns 2 dias para eu responder. Se não tiver um volume muito grande, eu consigo responder imediatamente. Vou pedir para a Gisele disponibilizar esse e-book e para vocês nessa live possam ter acesso a esse rico indicativo de onde conseguir, como conseguir caminhar e traçar dentro da prefeitura. Se houver alguém que for fora do estado de São Paulo e que, poxa, em São Paulo a coisa funciona de um jeito, aqui não funciona, como é que eu faço? Me fala, se eu já tiver o processo delineado, eu mando para você como é que você tem que fazer. Se eu não tiver o processo delineado, eu vou em busca de saber qual é o caminho das pedras para você e mando para você. Tenho prazer em fazer isso, não vou lhe cobrar 1 centavo por isso, porque eu não estou aqui para auferir renda, eu estou aqui para poder auxiliar, ajudar e trazer um pouco de alento e de auxílio para vocês, com um pouco de conhecimento, que isso com certeza ninguém vai poder levar de mim e nem de vocês. Tá certo? Maravilha. Alguém tem mais alguma dúvida no que diz respeito aos seus direitos
como cidadão, um requerimento para o INSS ou para o Estado em geral. Quando eu digo Estado, é uma mania nossa, né? Que a gente fala Estado, não é só o Estado de São Paulo. Estado, quando eu digo Estado, é o governo do Brasil, os municípios, seus governos menores, né? E os estados da federação. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar, vou pedir. De Santa Catarina, muito bem. Em Santa Catarina, esse processo já é muito bem delineado, eu tenho ele muito bem delineado. Tem departamentos específicos em Santa Catarina que tratam da saúde especificamente. É muito parecido aqui com São Paulo, mas as dotações orçamentárias realmente são um problema em todo o estado, que eu digo, em todo o Brasil, né? Eu vou fazer um comentário para que vocês possam entender um pouco. O SUS, ele é custeado pela Previdência Social. Tá? Então, as demandas hospitalares, em geral, ela é custeada pelo INSS. Tá? Mas como assim? O INSS não é só aquela pessoa que contribui porque está trabalhando ou porque é contribuinte obrigatório, que é o contribuinte o autônomo, né, o avulso. Não. As formas de custeio da Previdência Social são imensas. Tá? Então, PIS, vou dar um exemplo assim, PIS, COFINS, CSLL, são impostos que são destinados para o social, para a Seguridade Social. PIS, Programa, né, de Integração Social. O famoso PCC, né, não é facção criminosa não. PCC é o PIS, COFINS e a CSLL, são impostos destinados à Seguridade Social. Todas as notas fiscais emitidas no Brasil, tem algumas classificações, claro, recolhem um percentual de ICMS, ISS e INSS, algumas delas, em notas de serviço e tal, e muitas delas também arrecadam o PCC, que é o PIS, COFINS e CSLL. Isso é uma fonte de custeio. São milhões e milhões de reais, tá, gente? Além da conta partida, que é aquilo que você está trabalhando, você tem aquele desconto de 9% a 11% e vai para o INSS. Então, tem essa forma de custeio. Toda essa grana que é arrecadada com impostos, ela vai para uma conta gigante da Seguridade Social, tá? E dessa conta gigante da Seguridade Social, o governo anterior, ele retirava 20%, chamava, vocês devem estar ouvindo falar muito agora, chama DRU, tá? É a desvinculação dos recursos da União. O governo anterior tirava 20% e trazia para destinar em outras situações que não a Seguridade Social. Então pegava 20% do dinheiro que está lá para destinar em educação, para destinar em outras coisas. Eu não vou falar de política, eu vou falar só da questão constitucional mesmo do que é. O governo atual alterou isso para 30%. Então ele vai lá, toda a receita da Seguridade Social e pum, tira 30% de lá e joga em outros locais. Tá? E aí é onde entra aquela questão de como é que você tira dinheiro de onde não tem. Né? Então sim, tira dinheiro sim de lá da Seguridade Social, que tem um caixa gigantesco, tá? Então é com esse dinheiro que é custeado todas essas situações aí, né? Então dinheiro tem para pagar, muitas vezes é mal administrado e é claro que aí entra a questão política, que nós temos que sim, cada um de nós, independente da visão política, nós devemos fiscalizar os nossos governantes por intermédio dos nossos vereadores, deputados e tudo mais, questionar o que estão fazendo, como estão fazendo e sim, ir atrás sempre, porque é importantíssimo isso. Só você tendo uma cobrança efetiva, você pode ter direito de falar, olha, mas, poxa,
eu nem sabia o que estava acontecendo, você tem que se interessar. Então se interesse, independente da sua visão política. Se você gosta do vermelho, que siga para o vermelho. Se você gosta do azul, que siga para o azul. Se você gosta do amarelo, que siga para o amarelo. Mas não deixe de participar efetivamente e de cobrar, porque você não está pedindo um favor, é um direito seu. Você contribui para esse imenso Brasil que nós temos aí. E eu fico muito feliz em saber que as pessoas hoje têm uma visão muito diferenciada e que querem participar, e eu acho isso louvável, e deve participar sim, deve cobrar, com toda a educação possível, porque cada ser humano é especial, é único e exclusivo e merece respeito. Tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida que eu possa sanar, que eu possa auxiliar, quer fazer alguma pergunta? Estou aqui pronto para responder, vou esperar só mais um pouquinho. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar, e aí vou fazer um pedido, se tiverem questionamentos, e que esses questionamentos possam ser tratados de uma outra live, mande para mim, eu vou tratar e responder esses questionamentos de uma forma mais precisa, e se for o caso, com as informações que vocês me passarem, para poder responder na live de forma mais genérica para todo mundo. Beleza? Maravilha, então. Pessoal, boa noite. Eu agradeço muito. Vamos lá, Sandro. Boa noite, Sandro. Vamos lá. Diga. Estou à sua disposição, meu querido. Oh, meu Deus, meus sentimentos, que Deus possa confortar o seu coração. Ok. O seu neto tem direito a algum... É uma pergunta. Se seu neto tem direito a algum benefício do governo. O seu filho recebia algum benefício previdenciário? Recebia alguma coisa do INSS? Então não, Sandro. Na verdade é o seguinte, o seu filho, pelo que eu entendi, ele tinha 25 anos, sempre foi autônomo e nunca contribuiu para o INSS, né? É um caso bem típico. Não tem nenhum direito a nenhum benefício. O seu neto tem alguma deficiência? É pessoa com deficiência? Você tem alguma notícia disso? Sabe se ele tem alguma deficiência? Que às vezes a deficiência não é conhecida, né? Ainda, né? O seu neto, a esposa ou a mãe da criança, ela trabalhava registrado, ou até como autônomo e tinha alguma MEI e contribuía com 5%, ou contribuía para a Previdência de alguma forma? Ok, a primeira pergunta foi respondida, né? Perfeito. Aí eu perguntei da mãe. A mãe dessa criança trabalha, não trabalha? Se trabalha, é autônoma?
paga a Previdência Social de alguma forma, quer seja com 5% lá como MEI, ou como pessoa necessitada, ou não, também não faz nenhuma contribuição para a Previdência. Porque assim, ó, o que acontece muito aqui no escritório, que eu pego demais, mas veja, ela é autônoma, mas ela também é autônoma e não é formalizada em nenhum momento, ela não paga MEI, não tem, porque isso é importante, tá? Porque se ela, por exemplo, estiver na informalidade, é aquilo que eu falei, você ter um carro, não fazer seguro e bater ele. Você não vai ter como ter nenhum benefício disso. Agora, você tem um carro, você está pagando seguro, você vai poder requerer alguma coisa, tá? Acontece muito aqui no escritório, tá? Tem uma demanda muito alta disso, que são pessoas que muitas vezes engravidaram lá 2 anos atrás, tinham direito ao auxílio maternidade, deixaram para lá, mas é possível requerer sim. Nos dias de hoje, eu tenho casos clássicos aqui no escritório. Bom, maravilha, é uma pena, eu sinceramente me solidarizo contigo nos meus sentimentos com relação à perda do seu filho, realmente não é algo muito fácil, que Deus possa confortar o seu coração, os seus familiares e todos que assim puderam ter o prazer de tê-lo por perto o tempo em que ele ficou com vocês. Que agora as feridas possam ser saradas e curadas, porque realmente é um momento difícil. Bom, Sandro, um grande abraço, precisando, conte conosco aqui, vamos estar sempre aqui no canal. Tá? Alguém tem mais algum questionamento? Quer fazer mais algum questionamento? Bom, eu vou contar até 5 e vou encerrar então, senão a gente não encerra hoje. Pessoal, boníssima noite para vocês, que Deus possa abençoar a vida de vocês por completo. E lembrando, se tiver dúvida, a Gisele vai colocar no outro post o endereço de e-mail. Pode mandar, eu vou responder pessoalmente de forma exclusiva para cada um específico e vou trazer esses mesmos questionamentos de uma forma genérica, sem expor ninguém, na próxima live que vai ser feita, tratando de um assunto específico e mais direcionado. Tá certo? Boa noite para todos vocês. Jesus abençoe a todos.